por favor, fiquem comigo nesse vídeo. Olá, meus amores, eu quero começar esse vídeo dizendo o seguinte: você está à procura de um livro de arte para aprender e se entreter? Quer presentear um amigo? Ou acordou com vontade de gastar o seu dinheirinho e preencher o vazio existencial com compras? Todos os livros que eu já falei aqui no canal estão na minha lojinha aqui na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E quando você compra na lojinha, eu ganho uma comissão, #gratidão. Mas eu tô falando de livro porque no vídeo de hoje a gente vai falar desse livrinho aqui, o Descredenciamento Filosófico da Arte, do Arthur Danto. Inclusive, obrigada a quem me mandou esse livro, eu não estou encontrando o nome, desculpa. O título do livro dá uma assustada e eu não vou mentir que ele dá uma fritadinha no cérebro, sim. Várias páginas eu lia e aí eu chegava no final e percebia que não tinha entendido nada, sabe? Aí você tem que voltar e ficar lendo. Mas assim, é musculação pro cérebro, faz bem, por favor, fiquem comigo nesse vídeo. Esse livro tem 9 ensaios em que o Arthur Danto filosofa sobre a história da arte. Eu recomendo mesmo a leitura porque o que eu vou discutir aqui é uma forma bem simplificada de todas as conjecturas que o Danto faz no livro. Vamos lá. Ele conta que em 1964 ele foi num clube de artes bater um papo com a galera expressionista abstrata. E expressionismo abstrato, a gente pensa em de Kooning, Pollock, a galera que tava vivendo a pintura com o corpo. E aí ele vai lá e fala que a filosofia foi incorporada à arte e que a diferença entre dois objetos não está na estética. O pessoal ficou puto. Sim, a estética, a aparência do objeto é relevante, mas não quando você quer explicar a diferença entre um objeto real e uma obra de arte. Ele recorre a teorias e filósofos importantes da história durante o livro: Platão, Schopenhauer, Hegel, Kant, e tudo bem a gente não conhecer a teoria desses caras porque ele contextualiza, e ele bem diz que muitas dessas teorias agridem a arte no sentido de dizer que ela só serve pro prazer, ou que ela não é boa pra nada, não serve pra nada, ou que a arte é filosofia numa forma alienada. E é ótimo porque ele diz isso e você acha que ele vai defender o contrário, né? Teve alguém que me escreveu até no Instagram: eu acho que o Danto ficou depressivo no meio do caminho, porque justamente um dos textos desse livro é o fim da arte, eu vou chegar nele. Logo aqui na capa a gente tem o Mictório do Duchamp e essa obra ela é muito usada para se teorizar sobre arte. Afinal, por que o Mictório é uma obra de arte? Por que algo é uma obra de arte enquanto algo exatamente idêntico não é? O Danto diz que nessa tomada de consciência de si mesma, a arte vira filosofia e chega ao fim, e que a arte é uma forma disfarçada de filosofia. Você até pode argumentar que dá sim para apreciar o Mictório, afinal ele tem aquela superfície oval lustrosa como uma escultura do Brancusi, por que não? Mas só de existir a possibilidade desse argumento já mostra que a gente não pode determinar a identidade de uma obra de arte. O Duchamp escolheu um objeto qualquer e criou um novo pensamento para ele. O objeto faz parte da obra e ele se torna uma obra de arte por conta das interpretações que a gente dá pra ele. São as interpretações que jogam esse objeto do mundo real pra dentro do mundo da arte. Outro exemplo que ele usa é a pá de neve da vida real versus a pá de neve que o Duchamp chamou de antecipação ao braço quebrado. Ninguém vai quebrar o braço removendo neve com essa pá, porque ela foi promovida a esse status de arte e ninguém vai usar ela como ferramenta para realmente tirar a neve. O título Antecipação ao braço quebrado estabelece uma tensão entre a obra de arte e a ferramenta. E bom, a gente já discutiu isso em outros vídeos, a interpretação para uma obra de arte é infinita, depende da visão de cada um, mas o Danto diz que uma possível interpretação correta se aproxima do que o artista pensou para a obra. Daí eu vou ler um trecho. As interpretações possíveis são limitadas pela posição do artista no mundo, pelo momento e pelo lugar em que ele viveu, por quais experiências poderia ter tido. Ele sugere que a obra de arte é uma janela que você enxerga através com os olhos do artista. Por outro lado, ele mesmo diz que a gente nunca vai saber se no quadro do Watteau, Peregrinação à Ilha de Cítera, a galera tá indo embora da Ilha do Amor ou tá indo pra lá. O título deixa um limbo de interpretação. E aí tem todo um texto complexo que ele defende que existe uma interpretação superficial que passa por essa intenção objetiva do artista e a interpretação profunda que chega em um lugar que nem o artista mesmo sabia que existia e que envolve a psicanálise, estruturas
sociais complexas, sei lá. E a gente fica nessas de querer prever o futuro da arte, né? Os caras de 1865 não tinham como prever os pós-impressionistas, assim como os pós-impressionistas também não tinham como prever a pá de neve. Ele cita o Albert Robida, que lá em 1880 fez uma série de ilustrações sobre o século XX, e ele imaginava restaurantes no céu em que as pessoas chegavam em carros voadores, mas as estruturas eram tipo as vigas de ferro das estações de trem da época, e as pessoas se vestiam com cartolas e espartilhos. A arte lá atrás, ela era pensada como uma evolução na representação da realidade. Então, nesse sentido, a arte progride de Cimabue para Ingres, e do movimento da escultura do Bernini para o movimento no cinema. Se você segue essa linha de raciocínio, você consegue pensar um futuro para a arte. Mas não foi bem assim que aconteceu, não é mesmo? No meio dessa história vem o Matisse e pinta uma linha verde no lugar do nariz da sua esposa. O artista agora se expressa em relação a algo na obra e a gente tem que reconstruir a história da arte acompanhando essa nova linha. Porque como é que você progride na expressão? Você até pode pensar em um sentimento que em determinada época você expressa melhor ou diferente que em outra. Mas no sentido de progresso, não existe um futuro para a arte. É um artista depois do outro. Os artistas deixaram o caminho aberto para a filosofia e chegou o momento de finalmente transferir a tarefa para as mãos dos filósofos. Apocalipse, a arte chegou ao fim. Ele até chega a comentar sobre a arte de performance, que ele chama de arte de disturbação. E essa arte evoca tanto a masturbação, com imagens que culminam em orgasmos e que reduzem a tensão, mas que também perturbam, trazendo elementos como a obscenidade, nudez frontal, sangue, dor, possibilidade de morte. Ele cita Dead Man, do Chris Burden, em que ele se coloca em um saco no meio de uma rodovia na Califórnia, e o Duchamp pintando um bigode na Mona Lisa, que é quase um vandalismo. E ele é engraçado, ele diz que não é tipo, vamos numa exposição de arte ou vamos dar uma caminhada? É mais tipo, devemos jogar roleta russa, fazer amor sem contraceptivo ou dirigir a velocidade máxima um em direção ao outro para ver quem desvia primeiro. E ele é bem honesto. Eu não aprecio a arte disturbatória, talvez porque eu esteja sempre fora dela e a veja como patética e fútil. E ainda assim estou cônscio de que há um inegável poder na concepção do artista como um tipo de sacerdote num ritual primitivo, e da própria arte como uma intervenção miraculosa. E é difícil desprezar a coragem de um artista que toma para si essa temível missão. Ai, gente, tomara que eu tenha falado alguma coisa com sentido aqui. Livros, me indiquem outros livros, vamos falar de livros, fritar nossas cabeças e vamos conversar aqui nos comentários. É nóis, gente, beijos!